Olá, minhas queridas e meus queridos, boa tarde aqui da Inglaterra, aqui são 4 horas da tarde deste dia, terça-feira, né, dia 3 de fevereiro. Vamos gravando mais um vídeo para podermos compartilhar, aprender sobre a palavra de Deus, sobre os planos de Deus para as nossas vidas, endereçado a muitos de vocês que já estão caminhando comigo há muitos anos já. Nós temos esse vídeo no YouTube, poucas pessoas talvez de fora vejam esses vídeos, mas o importante é que ele é encaminhado todas as vezes, eu vou chamar de minha igreja digital, né? Que eu já estou aposentado, né, de igreja fixa, terrena, e esse vídeo é encaminhado sempre até 120 pessoas e alguns países, né? Aqui da Inglaterra, Portugal, Espanha, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e principalmente, né, o maior número de pessoas é aí no Brasil. Então sempre é uma alegria estar podendo gravar um vídeo, trazer da palavra de Deus, trazer informações, né, aprender, porque eu também aprendo muito todas as vezes que vou gravar um vídeo, porque eu leio um pouco antes sobre o tema que vai ser tratado, às vezes discuto com pessoas determinados temas, as dúvidas que as pessoas têm, e assim nós vamos caminhando, né, assim nós vamos levando essa trajetória aí para frente. Na próxima semana, se Jesus permitir, eu estarei viajando para o Brasil, vou ficar lá aproximadamente 3 semanas e estarei pregando numa igreja querida, um ministério querido lá do interior de São Paulo, lá de Porto Ferreira. O ministério é Maravilhas da Fé, e não sei se eles vão estar gravando o vídeo, né, da minha pregação, mas se isso acontecer, eu vou trazer esse vídeo como parte, né, do próximo vídeo, né, que eu encaminho para todos vocês, tá bom? Eu vou tentar fazer isso, vamos ver se é possível, se não eu faço uma maneira de lá do Brasil, né, de Brasília, na capital, eu grave mais um vídeo para nosso crescimento cristão, tá bom? Combinado? Então, curta, né, esse vídeo, aprecie esse vídeo, preste atenção em coisas que vão ser ditas, né, por Deus para as nossas vidas, e faça-me um favor, né, depois de assisti-lo, reenvie para alguém querido, alguém da sua família, alguma pessoa que você goste, vizinhos, colegas de trabalho, quem quer que seja. Às vezes um vídeo como esse pode transformar uma vida, e com certeza isso não só me alegraria muito, como principalmente alegra ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Hoje vamos falar sobre os dons, um pouco sobre os dons, né, os dons espirituais, o que isso significa, como podemos, né, obtê-los, né, como podemos discerni-los, né, como podemos vê-los no corpo de Cristo numa igreja, qual o favor que ele presta, né, às nossas vidas, às comunidades cristãs, à sociedade de uma maneira geral. Eles foram instituídos, né, por Deus, e Deus dá, como diz a palavra, a quem Ele quer que dê. Cabe a nós, eu e você, se temos interesse, se temos vontade, se achamos que temos a capacitação para buscá-los, cabe nós mesmos desejar isso e pedir a Deus. Sim, nós temos livre acesso a Deus para pedir que Ele nos confie algum dom espiritual. São armas do reino espiritual. Então Deus não dá a qualquer pessoa e por qualquer motivo. Tem que haver uma realidade por trás desse desejo, desse dom. Qual a finalidade, né? Para que ele servirá, vai interceder, vai gerar, né, somatório no reino espiritual. Tudo isso aí, Deus, que conhece os nossos corações, Ele busca na pessoa que deseja determinados dons. Às vezes ele quer o dom de uma natureza, mas Deus vê qualificação nessa vida, né, nessa pessoa, para que receba dom de outra natureza. É Deus quem decide, porque Ele é o Criador, Ele nos conhece, então Ele faz o melhor para nós, para que nós façamos o melhor para a obra dEle. Essa é a finalidade dos dons espirituais que estão espalhados no mundo afora, igrejas afora, pessoas afora, né? Eu já experimentei o dom espiritual de Deus na minha vida, foi algo tremendo, Deus usou a minha vida
e pode fazê-lo outra vez se ele quiser, é vontade dele, né? O impor as mãos, a cura, mas há outros dons também que são tão especiais quanto estes e nós devemos buscá-los se nós temos esse desejo, esse interesse. Mas primeiro, sonde a sua mente, sonde o seu coração. Para que você quer determinado tipo de dom? Né? Por que você deseja ter esse dom espiritual? Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que nós podemos fazer em favor da sua obra. Então comece a exercitar aquilo que você tem em mente, aquilo que você tem desejo de fazer no meio onde você está, se é numa igreja, numa congregação, se é num bairro onde você mora, se é numa escola onde você estuda, se é no seu local de trabalho. Comece a exercitar algo que se assemelhe a algum dom espiritual. Mas vamos conhecê-los um pouco. Naturalmente é tudo muito rápido, né? Porque esses vídeos são de 35 minutos ao redor disso. Então não é possível entrar em detalhes sobre cada um deles, mas passando por cima, né? Para nós compreendermos um pouco do que isso significa, né, no reino espiritual e o que pode significar para a nossa vida, tá bem? Então, se você tem uma Bíblia aí, quiser abrir, abra. Se não, mesmo tendo a Bíblia, se quiser ter um papel e uma caneta, anote aí os trechos, né, bíblicos que eu vou aqui trazer em relação a esse tema, para que você depois com calma, né, depois de você ver o vídeo, né, você checar na sua Bíblia aí o que está sendo dito aqui, o que fala a minha Bíblia. As Bíblias são iguais, algumas têm palavras diferentes, expressões diferentes, mas a doutrina bíblica é a mesma, né? O destino final do que está aqui registrado na palavra de Deus é o mesmo, é levar-nos aos pés do Senhor, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, nos convertermos para nos preparar para a salvação e principalmente para a vida eterna, né? Tá bem? Então, a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês sobre os dons está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, é Novo Testamento. Você passa ali os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos dos Apóstolos. Depois vem Romanos, né? Que é uma carta também de Paulo aos Romanos. E depois vem 2 cartas aos Coríntios. O nosso tema hoje está na primeira carta, né? Tem outras passagens também em outros livros, mas está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o capítulo é o 12. 1 Coríntios, capítulo 12, e a partir do verso 1 diz assim a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados, né? Então, não deseja, né, o Senhor aqui explicando, né, através do seu apóstolo, explicando aquele povo, né, daquela cidade de Corinto, que a gente não seja ignorante. Está nos dizendo hoje, o ignorar no Brasil às vezes tem um sentido de estupidez, né, de rudeza, de pessoa rude, estúpida, mas o ignorante, a palavra já diz o nome, ignora, ele desconhece. Então ele fala a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então Paulo está advertindo, não seja ignorante, procure saber, né, se instrua nisso daí, busque alguém, busque um pastor, um padre, um presbítero, um diácono, um evangelista, né, busque alguém que você pode receber informações, deixar de ignorar esse assunto, como diz aqui a palavra de Deus. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, ou seja, quando vocês não conheciam, não é que vocês estavam afastados, porque às vezes nem sequer conheciam a palavra de Deus, mas não sabiam dessa existência, né, de como isso funcionava. Deixavas conduzir-vos, né, por ídolos mudos. Ainda hoje existe no mundo afora, né, as pessoas são conduzidas por ídolos, por deuses, que não tem, como diz assim, são imagens, né? São feitas de pau, são feitas de pedra, são mudos, aqui diz a palavra de Deus, são mudos, ou seja, não falam, são ídolos que nós temos, né?
nós também temos outros tipos de ídolos, né? Nós que gostamos de futebol, os jogadores que são ídolos, aqueles que apreciam as músicas, né? Tem os ídolos cantores, aqueles que gostam de arte, de cinema, de teatro, tem os seus ídolos, né? Então são ídolos, são coisas, nesse caso aqui do texto, são ídolos mudos, ou seja, são coisas que estão ali fincadas numa parede, fincadas numa porta, mas não se movem, não têm vida, né? Não respiram. Então continua aqui no verso 3, por isso vos faço compreender que ninguém pode falar pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. Quer dizer, ninguém pode falar pelo Espírito de Deus. Nesse texto e todos os textos bíblicos, só para chamar a atenção, quando o Espírito estiver com a letra o E maiúsculo, Espírito, se refere ao Espírito Santo. Quando for escrito com E minúsculo, são os espíritos do mundo, né? São, por exemplo, os espíritos que habitam na pessoa antes de ela receber Jesus Cristo e passar a ter o Espírito Santo. Entendeu? Então, é assim, anátema Jesus. Ninguém pode falar isso daí. Anátema é uma excomungação, né? Que a Igreja Católica, a gente conhece muito, né? Pela Igreja Católica. Maldição, coisa perdida. Excomungar. Então, anátema Jesus. Então, está separado, né, de Deus, de Jesus Cristo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Está vendo? A diferença é essa daí. Então, quando nós éramos gentios, quando não conhecíamos o Evangelho, ou até mesmo conhecendo, ignorávamos, né, não dávamos importância, há esses dois caminhos. E ele prepara o terreno para falar sobre os dons espirituais. Eles não podem ser dados a pessoas que são separadas, são afastadas, são punidas, entre aspas, né? São excomungadas do convívio, né? Das coisas de Deus. E sim para aqueles que têm o Espírito Santo. Já o zelo que Deus tem pelas nossas vidas já se mostra aí. Ele não dá um dom a qualquer um. Claro que não, seria irresponsabilidade dele. E ele não é responsável, naturalmente. Então ele quer dar o dom àquela pessoa que esteja habilitada para isso, preparada para receber esse dom. Né, que cresça com esse dom. E que esse dom venha atingir favoravelmente muitas outras pessoas à sua volta. Na sua igreja, na comunidade, no trabalho, etc. Então continua aqui a palavra de Deus. 1 Coríntios é o capítulo 12, agora eu vou para o verso 4. E diz assim a palavra de Deus: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Espírito aqui com letra maiúscula, né? A versão de vocês deve ter também esse Espírito como letra maiúscula, porque é o Espírito Santo. Então os dons são diversos, ou seja, são vários. São vários, mas o Espírito é o mesmo. Continua aqui a palavra de Deus, no verso 5. E há também diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade nos serviços, ou seja, numa igreja, né, numa congregação, há vários serviços que são feitos ali. Não é só o pastor que está à frente, o pastor vela pela parte espiritual, né? Representa Deus diante daquele rebanho ali, da própria cidade, da própria comunidade onde ele está inserido. Mas os dons, os serviços, de uma igreja corresponde a muitas outras coisas, né? Nós temos os diáconos e os presbíteros, né, que ajudam no dia a dia da igreja, o pastor, fazem visitas às famílias, aos hospitais, às prisões, onde estão os encarcerados, levando a palavra de esperança, né, procurando converter aqueles que estão nos leitos hospitalares, etc. Então são serviços que eles prestam na obra de Deus na terra, através de uma igreja, do corpo de Cristo, onde ele está estabelecido. Então, há diversidade sim, nesses serviços, né? Pode ser aqueles levitas que estão ali louvando, né, no início dos cultos. Normalmente os grupos de louvores entoam 4, 5 hinos, depois no final entoa mais alguma vez. São os levitas, né? Estão ali louvando ao Senhor, conduzindo, né, as canções, os hinos, né, ali, os louvores ali no dia a dia dos serviços, dos cultos que são celebrados ao Senhor. Tem também os que ficam na retaguarda, né? Os que arrumam as coisas, os que trabalham nos cultos, preparando o lanche para depois do culto, preparando um café,
um bolo, o que seja. Então, os serviços, né, eles são variados, né? Ele faz um exemplo com os dons. Só que os dons são espirituais. É diferente, a responsabilidade é diferente. Esses serviços variados das igrejas, das congregações, eles podem ser feitos por qualquer uma pessoa. Lógico, ela está inserida ali no corpo de Cristo, ela pertence àquela congregação, então eles podem ter desejo de ajudar, né, de fazer com que as coisas funcionem bem, né, receber a pessoa que está chegando ali, encaminhar para sentar na igreja, servir um café depois, ajudar a guardar alguma coisa, etc. Então, qualquer um de nós podemos fazer. Mas os dons espirituais, por isso que o apóstolo traz essa diferença do dom para o serviço, porque ele está ensinando a uma igreja que estava começando a caminhar com Jesus Cristo. O evangelho começava a ser propagado, né, depois da morte e ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Então isso aqui já é depois do ano 50, né, da nossa era cristã de agora, já estamos em 2025, então veja quanto tempo já faz. As igrejas estavam sendo estabelecidas, o evangelho estava sendo levado a outras partes fora ali da Palestina, né, fora do que hoje é o Israel, né, já tinha passado a Síria, já tinha passado o Líbano, já está aqui na Grécia, né, vai para a Turquia e depois entra na Europa através da Turquia, Macedônia, a Grécia, aí vai ali para a Espanha. Então o evangelho foi sendo propagado e as cartas faziam parte desse tipo de ministração, né? Então as pessoas nessas cidades começavam a se desenvolver espiritualmente, começavam a ser treinadas, começavam a conhecer a palavra de Deus, e isso ia dando crescimento, ia encorpando as igrejas que iam sendo criadas, né? E essas pessoas faziam serviços ali, prestavam serviços ao Senhor através da sua dedicação no dia a dia da igreja. Continua a palavra de Deus. Há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, há diversidade sim, há coisas diferentes entre uns e outros, mas é Deus quem opera, porque Deus está cuidando da sua casa. A igreja é a casa de Deus aqui na terra, por isso que devemos congregar numa igreja. Muita gente não vai na igreja porque às vezes tem alguma diferença com o pastor, se sentiu ferido por outro irmão, não gosta da equipe de louvor, não. Mas a orientação de Deus e a sua palavra é que nós temos que congregar numa igreja, nós temos que estar sob a mão de um pastor, que é quem representa Deus naquela congregação. Às vezes é uma única igreja numa cidade, hoje isso já é impossível, né? Pela multiplicação de ministérios, né, de religiões. Então nós temos que congregar de alguma maneira, fazer parte do corpo de Cristo, aquelas que são cristãs, né, aquelas igrejas cristãs. O verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu não usei essa expressão no começo, né? Deus não dá o dom a qualquer um, mas para saber o que é que você vai fazer com esse dom, a quem você vai atingir, né? As pessoas que vão estar recebendo benefícios através desse dom que Deus vai te conceder. Aqui, Paulo, né, escreve isso, visando um fim proveitoso. Sim, tem que ser algo que seja proveitoso à igreja, né? Seja proveitoso ao corpo de Cristo, à própria sociedade. Verso 8, continua a palavra de Deus. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, né? E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, né? Poderia ser a mesma coisa, mas não. Conhecimento eu e você poderemos estudar a Bíblia e conhecemos a palavra de Deus. Mas a sabedoria vem do alto, não vem só do nosso estudo, do nosso ler, né? Do nosso estudar a palavra de Deus. A sabedoria vem do alto, é um dom, né? É um dom de Deus muito especial. Ali na carta de Tiago, né, irmão de Jesus, lá no final desse Novo Testamento, ele fala no capítulo 5, pede a Deus e ele vai te dar liberalmente essa sabedoria, porque vem dele, né? Salomão esteve frente a Deus. O que é que você quer, Salomão, de mim? E Salomão se preocupou em ter capacidade de dirigir aquele povo que estava agora sob a sua mão depois da morte de seu pai, o rei Davi.
Então ele pediu sabedoria, né? Não pediu conhecimento, ele pediu a sabedoria. Porque o conhecimento ele podia ter, porque andou com o pai dele muito tempo, né? Ele conhecia Deus, os propósitos de Deus. Mas a sabedoria não, ele pede a sabedoria para conduzir o povo de Deus de maneira mais adequada. Então a manifestação do Espírito é para um fim proveitoso. Então sabedoria e conhecimento, ele faz aqui uma pequena diferença. Mas é o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. É o mesmo Espírito que vem de Deus, não é? O Espírito Santo. Há outro, no mesmo Espírito, a fé. Muita gente desconhece esse detalhe, acha que a fé é uma coisa comum. Ela vem, chega e... Não, é um dom de Deus. Para você ter fé, preste atenção, você ter fé em algo que a sua mente não acredita, que o seu conhecimento, a sua habilidade intelectual não acredita, você precisa receber isso como um dom. Porque aí contra tudo aquilo que você aprendeu. São as pessoas que demoram, que resistem a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque na mente deles, no coração deles, as coisas que são narradas na Bíblia Sagrada, nem sempre eles creem. E isso é natural, nós temos que compreender isso daí. Nós não podemos abandonar essas pessoas, deixar de pregar o Evangelho, deixar de orar por elas, porque eles foram criados assim, eles viveram assim, eles cresceram assim, eles estudaram, eles se prepararam. Então essas coisas vão contra a mente, vai contra o coração. Então a personalidade e o caráter resistem a receber certas coisas de Deus, que só com a fé nós podemos ir. Ali numa carta aos Hebreus, que não tem autoria, né? Mas para mim, né, isso é pessoal, tá, gente? Eu acho que é desse mesmo apóstolo Paulo. Ali também eu acho que é no próprio capítulo 5, no capítulo 6, né? Que você, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Fazer as coisas de Deus por fazer, sem fé de crer que aquilo dali é verdadeiro e aquilo dali é o que Deus quer para as nossas vidas, não agrada a Deus. Ou você tem a fé para fazer isso e crer no seu coração que é assim que deve proceder, porque dessa maneira Deus vai te usar para levar essa fé a outras pessoas que ainda não têm. Veja como são as coisas de Deus. É o fim proveitoso de um dom espiritual. E muita gente sequer acredita que a fé é um dom de Deus. E aqui fala a palavra de Deus, né? O mesmo Espírito é dado, né? É o mesmo Espírito que dá a própria fé como um dom de Deus. E segue ainda no próprio verso 9. E há outro, né? Quando fala outro, é outra pessoa, né? O mesmo Espírito, o dom de curar. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, a maioria talvez, querem o dom de curar, porque é algo que realmente é espantoso. Eu já vivenciei isso, é algo espantoso, é uma experiência pessoal muito espantosa, muito grande. Nós devemos ter muito cuidado. Muitas pessoas receberam o dom da cura e perderam porque não utilizaram esse dom de maneira adequada. Não glorificaram a Deus quando eles impuseram a mão e pessoas foram curadas por Deus de determinada enfermidade, de determinada circunstância, e não louvaram a Deus por isso. Porque o poder, a cura vem de Deus. Só que Deus nos usa para trazer a cura a outras pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas que têm esse dom maravilhoso da cura, os outros também são excelentes, né? Muitas pessoas que têm esses dons terminam perdendo. Assim como receberam, Deus tira de volta. Por quê? Porque não glorificam a Deus. Começam a ficar, vamos dizer assim, arrogantes, soberbos, achando que o poder é dela, da pessoa. Claro que não é. Nós não temos poder algum se não vier do alto para nós. Está na palavra de Deus isso aí. Deus é quem vai dar, Deus é quem vai escolher. Por isso, você pode escolher querer o dom da cura. Claro que pode. Deus aceita desafios, Deus gosta dos desafios dos seus filhos. Mas o dar esse dom pertence a Ele, a decisão é dele. Talvez você não veja o que Ele vê. Talvez você não veja que você não tem condições de ter esse dom de curar, mas Ele tem o conhecimento e por isso não te dá esse dom de curar. Não fique frustrado, não fique chateado. Tem muitas outras coisas para você fazer, não só pleitear outros dons espirituais, como alguns que já falamos aqui, vamos ainda por mais um pouco, né?
mas os próprios serviços, né, que nós vimos nos versículos antes, que nós podemos fazer ao bom, né, da obra de Deus aqui na terra, né? Então, continua aqui, verso 10. Há outro, operações de milagres, que é muito parecido com o dom de curar. Mas o milagre aí não é só a parte de cura. Quando a gente vê a parte de cura, nós temos que ligar-nos ao corpo físico, né? Nós temos que ligar-nos ao corpo. A outra parte aqui dos milagres são outros tipos de milagres que podem ocorrer. A própria cura física, né? Mas a cura da alma, né? A cura de um vício que nós temos, que não conseguimos nos libertar, né? Quantos de nós, né, não temos os nossos vícios, né? As nossas dificuldades? Eu costumo usar a expressão, são as nossas prisões. Cada um sabe das suas. Eu tenho a minha, claro que eu tenho. Eu não sou perfeito. Eu busco essa perfeição, não consigo. Procuro através de Deus, mas às vezes a minha fé para esse vício, né, para essa prisão, ela ainda não chegou a um limite que possa me libertar dela. Qualquer um de nós podemos ter, não se envergonhe, eu não me envergonho. Deus conhece o meu coração, sabe das minhas fraquezas, das minhas necessidades. Deus sabe disso. E Ele tem procurado ajudar-me, claro que tem. Mas às vezes a teimosia, né, aquilo que está na mente, enraizado, né, no caráter, na personalidade, impede que a pessoa se livre dessa prisão, se livre desse vício. Aqui fala isso daqui, a palavra de Deus fala, né? Então, é uma operação de milagre. E todos nós precisamos do milagre de Deus. Nós vemos muitas coisas acontecerem, né? Mundo afora, os milagres que Deus proporciona, né? Aos amigos da aviação, né? Que eu tenho alguns. Teve um acidente no ano passado com um avião da Air India, né? Na decolagem dele, caiu. Logo depois da decolagem, e mais de 250 passageiros, só um saiu andando pela asa antes do avião ser tomado pelas chamas totalmente. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Deus permitiu que aquilo acontecesse para nos mostrar que os milagres existem ainda hoje, nos dias de hoje. E com certeza Ele vai usar essa pessoa, se Ele ver no coração e na mente da pessoa, Ele vai usar aquele homem que saiu de um avião que se acidentou, uma catástrofe, né, Deus vai usá-lo em favor da sua obra aqui na terra, né? Então, há outro, os milagres. Há outro, profecia. Profecia. Você profetizar, o que é? Os profetas tiveram muita importância, principalmente, né, no Velho Testamento, onde há vários livros, né, mais de 10 profetas, os relatados na palavra de Deus. Eram homens enviados por Deus para falar ao seu povo, para falar da desobediência, para falar do que deviam fazer, para trazê-los de volta aos caminhos do Senhor, etc, etc. É um dom, a profecia. Deus pode te dar esse dom de você ser um profeta, como aqueles de outrora. O outro, discernimento dos espíritos. Olha o espírito aí com letra maiúscula. Por quê? Porque existem os espíritos malignos. Existem espíritos que se pronunciam no meio de uma congregação que não vem do Espírito Santo. São espíritos que não falam, mas não têm a autoridade espiritual de Deus para isso. É o discernimento dos espíritos. Você sabe o que é um espírito? O espírito, o que é o espírito, né, de letra maiúscula, o Espírito Santo. Então tem o discernimento desses espíritos. Tem outro, variedade de línguas. Você já deve ter visto alguma vez na sua vida uma pessoa falando em línguas, orando em línguas, né? O orar em línguas é algo que dá um crescimento muitíssimo grande àquela pessoa individualmente, mas não dá para a congregação. Se você orar em línguas para uma congregação, o que pode acontecer é que alguém estando ali, e isso está aqui na palavra de Deus, assuste, não entende, não compreende, acha que é outra coisa, né? Agora, você orar em línguas, o discernimento das línguas, né? Variedade de língua. Aí o outro aqui no próprio versículo fala a capacidade para interpretá-las. Quando há duas pessoas, vamos dizer assim, né, numa congregação ou aonde for,
uma orando em línguas, uma falando em línguas, e a outra pessoa que as interprete, aí a chance é muito maior, claro. É muito maior, claro. Desse versículo, que é o 10, que eu falo da profecia e falo das variedades de língua, mais na frente mesmo, no versículo 14, capítulo 14 desse mesmo livro, você leia depois, quando tiver um certo tempo, o que o Paulo orienta as pessoas em relação às línguas e à profecia dentro da igreja, a validade de cada uma delas, né, o que pode fazer para que, ao invés de trazer divisão, né, estranhamentos dentro de um grupo, né, de uma congregação, haja um crescimento espiritual para todos. Então, continuo aqui, vou ler o capítulo 10, que eu fatiei ele, né, porque são 4 dons aqui. Então fala, há outro, operações de milagres, né, que não é só o dom da cura. Há outro, a profecia. Há outro, o discernimento dos espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade de interpretá-las. Veja que quão interessante é, né? Quão interessante é. E finalizando o trecho, né, do nosso vídeo de hoje, o versículo 11 da primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 12, versículo 11 diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Olha que tremendo, né? Vou repetir, porque é tremendo isso daqui, né? Mas um só e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, né? Porque está o Espírito aqui com a letra maiúscula. Sempre preste atenção nisso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Que todas essas coisas são? Os dons espirituais que nós estamos lendo aqui na Palavra de Deus. É o mesmo que realiza, distribuindo-as, ou seja, doando, dando, como lhe apraz, segundo a sua vontade, né? A cada um, individualmente. Tá vendo? Então, esse Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Ele que rege a vida do dia a dia nosso aqui na Terra. Deus, no princípio, já falamos várias vezes, mas nunca é ruim repetir, né? Lá atrás, no Velho Testamento principalmente, Deus falava como? Através dos profetas. E é um dom a profecia que veio transportada para cá, para a nossa era, né? Para o Novo Testamento e a nossa vida 2000 anos depois. Então Deus falava através dos profetas principalmente. Chegou a falar através de sacerdote, algum rei, aqueles que tinham intimidade com ele. Depois ele veio à terra como um homem, né? Jesus Cristo nasceu de um parto normal, né? A concepção sobrenatural, né? O milagre, né? da concepção, né? Mas nasceu como todos nós nascemos. Nós desse vídeo aqui, todos nós nascemos de um parto, né? Nossa mamãe nos trouxe ao mundo, né? Depois de haver concebido, né? Do nosso papai. Então, estamos aqui, estamos juntos, agora com o Espírito Santo, porque Jesus, depois que nos ensinou tudo isso que Paulo está ensinando aqui à igreja de Corinto, Jesus Cristo voltou aos céus e está lá à destra de Deus, está ali aguardando o tempo determinado que o Pai, Deus Pai, o envie de volta à terra. Essa é a promessa do Novo Testamento. E ele virá, e virá buscar a sua igreja, né? Virá buscar o corpo de Cristo, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é um plano maravilhoso, continua aberto para qualquer um que ainda não conheceu, não recebeu, perdão, e não se esforçou para buscá-lo. Mas a palavra de Deus ensina cada dia, nos mostra cada dia o caminho que nós devemos seguir. Minha querida, meu querido, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco. É um tema longo, aí sobre cada dom desse nós poderíamos falar um vídeo, né? Situações, como isso poderia acontecer. Mas, às vezes, Deus não quer tomar o nosso tempo tão individualmente. Ele quer que, mesmo com as coisas superficiais que são tratadas, né?
em vídeos, em palestras, em pregações, nós acendamos dentro do nosso coração uma chama para buscar conhecer isso mais profundamente. Essa é a razão da Bíblia. Nós devemos procurá-la. Nós damos aqui os versículos, falamos do tema, mas o desejo do nosso coração, que vai alegrar a Deus e vai nos levar à salvação em Jesus Cristo, é que nós busquemos isso aí, porque é uma decisão que tem que ser nossa, e ela é individual, como os dons espirituais que nós aprendemos hoje. Tá bem? Não esqueça de passar esse vídeo para frente, depois que você veja ele, tá bem? Um grande beijo, nos vemos, né, se Deus quiser, no próximo vídeo aí do Brasil. Não sei se na pregação da igreja em Porto Ferreira, não sei se numa gravação como esta. Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus o Pai, a graça e o milagre de Jesus o Filho e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Um beijo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.